Senhor a todos os nossos professores, alunos e amigos aqui do nosso canal da ABC TV de Criciúma para o mundo. E nesta feita nós estaremos aprendendo uma grande promessa de Deus para as nossas vidas, a promessa de cura divina. Nós temos como o nosso texto áureo que se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nossa verdade prática: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que Ele não possa curar. Nós sabemos que dependendo a instituição que você serve a Deus, pode ser um texto polêmico. Porque nós que somos de igreja pentecostais, nós cremos que Deus curou na antiguidade. Nós cremos que Deus curou no ministério de Jesus. Nós sabemos que Jesus usou seus filhos, seus pastores, seus ungidos, na história da igreja para curar. E Ele, no nosso tempo presente, ainda cura. Dentro da nossa introdução, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por Ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que o plano divino, o Senhor nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Então, o nosso primeiro tópico, nós adentramos sobre a promessa bíblica da cura divina. Então, ainda que alguns queiram negar esse dom, é uma promessa bíblica. E a Bíblia, segundo um dos grandes gritos da reforma, é que a Bíblia é o centro da nossa regra de fé. Então, não tem como nós tirarmos esta doutrina. E a síntese do tópico, ela vai dizer assim: a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. A profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 nos apresenta o Senhor Jesus como um Messias, ou seja, a palavra Messias, traduzido do original, quer dizer ungido. Jesus é o ungido. O povo judeu ainda espera o Messias, porque eles não reconheceram Jesus como o Messias da sua nação. Mas isso acontecerá na batalha do Armagedon. Eles, querendo ou não, a palavra de Deus diz que aquela geração que estiver lá clamarão pelo Messias, e Jesus descerá em socorro daquela nação. Então, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para nossa redenção, Ele é o Messias.
Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e total. Então nós entendemos que além de sermos libertos, resgatados, redimidos do império do pecado, o salvo também recebe cura de doenças por causa da obra do Calvário. Por que isso? Porque Jesus, ele salva e Jesus, ele também cura. Eu tenho um amigo meu que ele tinha AIDS. Ele pegou a AIDS no uso de drogas injetáveis. Mas, com o passar dos anos, na casa de Deus, orando e clamando, ele recebeu a cura. E ele foi constatado pelos médicos a anulidade do vírus do HIV no seu sangue. Foi dado como curado. Mas há aqueles que não creem que Jesus salva e Jesus cura, às vezes vão contender não acreditando, mas acreditando ou não, os exames estão lá comprovando esse milagre, porque ele ainda cura sim. O nosso segundo tópico, do primeiro tópico, o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Depois, ele também expulsa pessoas endemoniadas, cura enfermos, expulsa demônios. Quem estava, diz o texto, escravizado de espíritos imundos, cura muitos enfermos. Então, o evangelista Mateus, ele começa em sua biografia, nos evangelhos sinópticos, a falar esses relatos. E ele cita isso, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que dizia: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, Cristo que curava é o mesmo Cristo que está hoje na igreja ainda curando. E por acaso você que está com enfermidades, você que pode ser que ainda não participa de nenhuma igreja, venha para a igreja, frequente os nossos cultos, faça um voto com Deus e com certeza Deus há de te curar. Os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos e os demais líderes da igreja criam no poder curador de Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada pela unção com óleo, ungida pelas mãos dos presbíteros. Então, diáconos e auxiliares e membros não aplicam, não usam óleo. Isso é para o ministério dos presbíteros, evangelistas e pastores. Então, na parte dos ministros da igreja, se fosse o caso, eles também era acompanhada pela confissão dos pecados, né? Então, tudo isso acompanhou o ministério apostólico e o ministério da igreja. O nosso segundo tópico, a origem e consequência das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden. Então, dentro da nossa síntese, as doenças tiverem a sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado.
Lembram-se que o homem foi criado no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, nós tínhamos a eternidade. Sem o pecado, nós não fomos criados para morrer. Mas, com o pecado, né, originou-se as doenças e se cumpriu com a morte. Então, o pecado, que foi um ato de desobediência contra Deus, teve um impacto universal. O pecado não atingiu só o ser humano, ele atingiu toda a criação. E eu estou falando animais, estou falando de planeta, estou falando de universo. O pecado, ele atingiu tudo. E com isso, nós começamos a sofrer as mudanças dessa corrupção em nossas vidas, gerando dor e gerando morte. A consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Porque se você pega o livro de Gênesis, você vai ver lá, Adão viveu 930 anos. Daí alguns, para amenizar, não, esses não são 930 anos. E eles vão dar as suas teorias. Mas sim, era 930 anos. Só que passa um tempo, nós vemos que a idade vai diminuindo. Sete viveu 912. Enos, 905. Daí vem Noé. Noé, a idade já se limitou a 120 anos. Davi, daí a Bíblia já diz que é 70. O que passar disso é enfado, é canseira. Então as consequências do pecado foi dominando e desgastando o nosso corpo, ao ponto que hoje o nosso DNA está corrompido. Nós vemos crianças de 2, 6 meses, jovens, não existe idade para a doença matar. A doença, ela mata pessoas de todas as idades. Por quê? Porque houve a proliferação de doenças. Essas doenças hoje são ameaças que estão entre nós. Algumas doenças são físicas, mas outras até são mentais. Nós temos doenças, deixa eu citar exemplos, cardíacas, diabetes, câncer, entre outras que são genéticas. Eu, particularmente, eu sou diabético. Um histórico familiar já está dentro do meu DNA, já junto com uma vida que não foi regrada, quem sabe sedentária. Então, já está, mas existem doenças também que são mentais. Um exemplo, a depressão. Posso falar do Alzheimer, distúrbios e muitos outros, que pode chegar a gerar o próprio suicídio. Outros transtornos podem até gerar demência. Tudo isso é o fruto do pecado. Os crentes, muitos, são ludibriados com falsas promessas de curas. Deus cura, sim, mas Ele cura a todos? Não. Então nós devemos entender, buscar com fé a cura, mas todo aquele que pede, recebe, que busca, acha, mas nós sabemos que não são todos que são curados. E nós devemos entender isso para não chegarmos doentes num estado, né, de insatisfação.
e acabar até agravando a nossa situação. Então, nosso terceiro tópico diz: Jesus Cristo cura sim. A nossa síntese diz assim: a cura divina faz parte do plano redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda cura. Então, no nosso primeiro tópico do terceiro tópico, primeiro subtópico, a cura divina faz parte do plano de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Tanto que existia uma palavra no hebraico, tipo um grito de guerra, que era Jeová Rafá, que quer dizer o Deus que cura. E no ministério de Jesus, Jesus curava pessoas. Por quê? Cristo tinha compaixão das almas. E a cura era um instrumento de Deus para salvar. Mas lembrando, nem todos que são curados querem a salvação. Voltamos ao assunto da lição número 5, que falava sobre o nosso livre-arbítrio. Pega o exemplo dos 10 leprosos. Jesus curou os 10. Mas quantos voltaram para agradecer? Jesus não falou? Ele não citou? Não eram 10, porque só voltou vocês. E isso acontece nas igrejas, principalmente nas campanhas de vitória e de libertação. Muitos são curados, mas poucos querem a salvação. Mas Deus é o Jesus que cura. Por quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Ele curou o cego de Jericó. Levantou a filha de Jairo. E ele continua curando enfermidades. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na história da igreja. Teve um culto numa congregação aqui em Criciúma, no qual eu era dirigente, que eu fiquei maravilhado. Porque ouvir curar alguém que você não conhece, tudo bem. Mas quando você conhece, o milagre se torna maior e o milagre se torna verdadeiro. E nós tínhamos lá um diácono que a filha estava com câncer. A filha casada com câncer, nova, fazendo já tratamento. E ao ponto dela ter que fazer uma nova cirurgia. E ela foi no culto, num culto da vitória. E o que aconteceu naquele culto? O pregador orou por ela e ela foi curada naquela noite. E ela foi embora. E na segunda estava marcado para fazer, conversar com o médico e ela para o médico, eu quero fazer os exames de novo. Não, mas não precisa. Não, eu quero fazer de novo. Porque ela teve fé naquele culto. Foi feita uma nova bateria de exames. O médico chama ela no consultório e diz assim: quem é que fez a tua cirurgia? Dela assim, não, ninguém, não, é impossível. Está aqui no exame. Tem uma cicatriz aonde estava o câncer, ou seja, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, Jesus Cristo, curou ela e fez a cirurgia espiritual no culto, na Assembleia de Deus, aqui em Criciúma, no estado de Santa Catarina. Então isso mostra que Jesus, ele ainda cura. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir para os nossos pastores, aos nossos líderes locais, que orem por nós, nos ungindo com azeite. Não deixemos de perseverar com fé e oração, pois nem sempre o nosso tempo
é o tempo de Deus. Mas temos certeza, Deus nos cura. Então vamos para a nossa introdução, a nossa conclusão, melhor falando, nesta noite. Nessa lição estudaremos que a obra de Cristo na salvação nos garante a salvação. Jesus ainda cura. Pelo nome de Jesus, podemos orar um pelos outros, para que haja a experiência da cura divina. Nosso Senhor não duvidou e ainda não mudou. Ele continua o mesmo, pois isso devemos nos dirigir a Ele, com humildade, fé, perseverança. Confiando com Ele, é poderoso para sarar enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Quero agradecer a você que esteve conosco em mais esta pré-aula. Continue conosco em nome da nossa diretoria. Ative o sininho, siga o nosso canal. Muito obrigado. Até a próxima.